todas e todos e todes, espero que estejam todos bem. Peço desculpas, Rafa, cheguei meio atrasada aí, tô com milhões de atividades aí, mas a gente sabe sempre que Rafael nos presenteia ali com muitas boas ideias e uma energia incrível aí para a gente se empolgar a fazer muito aí com essas relações possíveis entre tecnologia, educação, ciência, tecnologia e sociedade, enfim. E eu acho que é um pouco, né, nessa vibe que a gente vai hoje para essa atividade com a Mariana e com a Letícia, né? A oficina chamada Relações de Gênero em Mecânicas de Jogos vai ser tocada aí por essas duas meninas incríveis. A Lei eu tive a oportunidade de conhecer no período em que eu estava fazendo doutorado lá no PPGTE. A Mariana, a gente acabou não se topando ainda, mas foi muito, muito legal esse contato, a gente poder conhecer mais vocês e agora conhecer o trabalho de vocês. Vou apresentar rapidamente as duas. Mariana Michels Fontoura é formada pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná no curso de Tecnologia em Design Gráfico e no mestrado em Tecnologia e Sociedade. Seus interesses de pesquisa têm enfoque em jogos de mesa e digitais, design gráfico e suas intersecções com as relações de gênero. Tem interesse em realizar trabalhos de pesquisa que busquem a visibilidade de grupos considerados marginalizados dentro das temáticas citadas, considerando questões de acesso, de gênero e de sexualidade, LGBTQIA+, né? Tem, bem como o desenvolvimento de projetos gráficos que auxiliem na redução de barreiras para a inserção de tais grupos em meios que ainda lhes são hostis. É também integrante do grupo de estudos de gênero e games da UTFPR. E a Letícia Rodrigues é doutoranda do programa de pós-graduação em Tecnologia e Sociedade, na linha de pesquisa Mediações e Culturas, formada em design gráfico e mestre em tecnologia pelo PPGTE também. Seus interesses de pesquisa têm ênfase nos estudos de gênero e estudos feministas e suas intersecções com os estudos em jogos, Game Studies, e o desenvolvimento de jogos digitais. Organiza com outros voluntárias e voluntários o grupo de estudos em gênero e games, e seu trabalho de mestrado foi a estruturação da coleção digital de recursos educacionais abertos Gênero e Jogos. É uma alegria ter as duas aqui conosco. Obrigada, né, reiterando o agradecimento do professor Welton, obrigada pelo aceite do convite, e o tempo é todo de vocês. Bom, queria agradecer mais uma vez, né, o convite, muito feliz em participar aqui com vocês. Bom dia para todos e todos que estão aqui conosco essa manhã, e eu vou compartilhar aqui a tela, vamos só ver se vai dar tudo certo para a gente começar. Vocês só me confirmem se está aparecendo. Sim, Letícia, está aparecendo sim. Ah, beleza. Então, dando uma introdução um pouquinho breve sobre como a gente chegou nesse tema, né? Eu e a Mariana, a gente participa do grupo de estudos em Gênero e Games. É um coletivo de voluntariado. Então, o que a gente faz é, a gente se reúne e a gente tenta trazer questões para pensar questões sociais em jogos. E uma coisa que surgiu, e eu acho legal, porque esse desdobramento é um trabalho que a gente preza bastante, e foi um desdobramento que saiu do grupo, assim, a gente começou a discutir isso enquanto grupo, a gente começou a perceber que, não tem tanta coisa ainda sendo investigada a respeito disso, e daí a gente falou, opa, vamos correr atrás disso. E foi quando a gente começou a olhar para as mecânicas de jogo. Né? Então, primeiro, para começar, né, o que são, onde vivem, o que comem, mecânicas, elas são recursos disponíveis para que tanto jogadoras quanto jogadores eles possam fazer escolhas no jogo, né? Eles interajam com o jogo em si. Porque se a gente separar assim de uma maneira, eu vou falar de uma maneira bem simplificada, assim, a gente teria o quê? A gente teria narrativa, né, que conta a história do que acontece no jogo. A gente teria, se for um jogo digital, por exemplo, mesmo se for um jogo de tabuleiro, a gente teria a parte gráfica, né, que vai ser como você vai ver, as interfaces e tudo mais. E você teria que dar inputs, né, nesse game para que ele aconteça, né, que dependendo da literatura que você utilizar, o grande diferencial, né, do jogo acaba sendo que você consegue participar ativamente, na maior parte deles, né, dando algum input para que o jogo aconteça. Então, diferente de um filme, o jogo ele não ocorre sozinho, né, ele não passa sozinho se você não estiver interagindo diretamente com ele.
E a grande parte da literatura que trabalha com jogos, embora não tenha um consenso muito claro assim do que vem a ser uma mecânica, às vezes as pessoas confundem mecânica e regra, às vezes elas se intersectam mesmo e é uma coisa parecida, mas a mecânica seria essa maneira de você interagir com o jogo. E dependendo do tipo de mecânica, você teria até classificações, né? Por exemplo, o jogo é de pular, ele vai ser um jogo considerado um jogo de plataforma. Se o jogo ele é de você interpretar papéis, ele vai ser um RPG. Se você tem, por exemplo, se a principal mecânica do jogo é você brigar com outros personagens, é um jogo de luta. Então, a mecânica em si, ela é uma coisa bem importante para o conceito de jogo. E daí o que a gente começou a prestar. Assim, uma outra coisinha antes só. Uma coisa que a gente começou a perceber é que elas, não só as mecânicas de jogo vão ser influenciadas por questões de gênero, como a gente vai ver para frente, mas elas também vão ser influenciadas pelo próprio sistema em que você desenvolve. Então, por exemplo, tem uma pesquisa, né, de alguns autores e autoras que a gente esbarrou, que eles falavam justamente isso, né? Eles estavam ensinando programação para crianças e eles percebiam que grande parte no sisteminha lá na engine que eles usavam para ensinar programação, através de jogos, eles percebiam que aparecia muito jogo de tiro, por exemplo. E daí isso era influenciado por duas questões, né? Pelo próprio repertório, né? Dependendo do tipo de jogo que você tem acesso, isso vai influenciar o tipo de jogo que você constrói, mas também porque era mais fácil para as crianças programar jogos de tiro. Então, isso influenciava bastante que tipo de mecânica você investia dentro daquele sistema. E isso é uma coisa que a gente considera bastante interessante, porque se você não tem esse criticismo de que você talvez tenha que contornar um sistema, talvez tenha que elaborar um novo sistema para conseguir dar conta de uma mecânica mais diferenciada, a gente acaba caindo meio que num senso comum, né? De, tem muito jogo de tiro, por quê? Porque é fácil programar e daí isso se perpetua de alguma maneira. E daí, quando a gente se voltou para a mecânica, foi porque a gente já tinha feito algumas investigações sobre, e existe isso bastante em termos de pesquisa, né? Representação gráfica, então tem bastante, por exemplo, representação gráfica de personagens masculinos e femininos, representação sobre raça e etnia, questões relacionadas por exemplo, a como a narrativa ela acontece em termos de história mesmo, né, a gente já percebe um grande número de investigações. Mas pensar em de que maneira o gênero ele está em diálogo com a própria mecânica de jogo, né, em como se joga o jogo, quando você meio que tira um pouco essa parte narrativa e gráfica, ainda existe pouco material sobre isso. Então a gente começou a olhar para isso. Ao mesmo tempo, a gente entende que essa mecânica, ela nunca vai ser despida totalmente de uma narrativa. Porque mesmo que você coloque um quadrado que pula, as pessoas vão criar narrativas para aquilo, por mais abstrato que seja, né, tanto pela interpretação pessoal, quanto pela maneira como aquilo acontece. Então a gente não entende a narrativa como completamente despida, mas de um certo modo a gente queria olhar para isso pensando se eu tirar a narrativa e a parte gráfica, como que eu enxergo essas mecânicas? Né? E daí eu acho que a gente entra numa parte interessante. Só dando mais um contexto, eu e a Letícia, mais uma colega nossa, a gente fez um artigo sobre isso. Então, aqui a gente está trazendo partes do nosso artigo e algumas questões a mais que desde lá, que é de 2019 esse artigo, a gente conseguiu pensar. Então, assim, tentando ver de uma maneira mais exemplificada, até porque no artigo a gente tem uma discussão bastante teórica e aqui a gente queria trazer com bastante exemplo, né? E a gente está pensando nas próprias, no próprio consumo que a gente tem. Então, pegar jogos que a gente já está familiarizado, né? Eu sou uma pessoa que veio bastante do RPG, então, e não do de mesa, do digital. Então, eu vou trazer aqui esse exemplo para a gente discutir sobre mecânicas. Então, como a Ale falou, a gente tem até como olhar para essas mecânicas despidas da narrativa, né? Mas, e até como recurso para a gente balancear o jogo, mas ela não chega assim para o público, né? Ela não chega assim para a gente que está consumindo o jogo. Então, se a gente fosse despir completamente a mecânica de distribuição de atributos no jogo, a gente poderia pensá-la da seguinte maneira: eu vou alocar pontos num atributo A e eu vou ter um aumento de dano com o equipamento do tipo A também. Tá, mas isso fica bem confuso. Vamos adicionar uma camada de narrativa para a gente entender como é que isso funciona na prática no jogo. Então, se a gente adicionar um mínimo de narrativa, a gente está alocando pontos no atributo de força, que é uma mecânica comum no RPG,
e eu vou ter um aumento de dano com equipamento do tipo físico. A mesma lógica iria para aumentar o atributo de inteligência e aumentar o dano mágico, da destreza e aumentar as armas à distância, né? Que é uma construção de narrativa. O problema é quando a gente vai pensando em narrativas que elas se tornam um pouquinho mais complexas. Se você puder passar a apresentação, Lê, em que a gente vai estar falando de mecânicas que têm uma narrativa um pouco mais complexa, e a gente pegou o exemplo do Dragon Quest VIII, que, assim, tem um clássico da narrativa problemática, assim, em que a gente aloca o ponto no atributo de sex appeal. E só deixando claro, a gente tem as características normais dentro do jogo, então a força, a destreza e tal, porém cada personagem jogável, ele vai ter um atributo diferencial. Então, por exemplo, o herói, ele vai ter heroísmo, um amigo dele tem carisma. E daí a gente tem essa personagem que ela vai ter o sex appeal, e no caso, quando a gente aumenta o sex appeal na Jéssica, que é essa personagem, que inclusive é a única personagem feminina do jogo, a gente aumenta a quantidade de habilidades do tipo suporte no jogo. O que isso significa? Ela vai ser uma pessoa que vai ajudar a equipe, tanto dando status negativos para os inimigos, quanto melhorando os status dos seus aliados. O que acontece quando a gente pensa em termos de mecânica e de narrativa, né? Se a gente pensar se essa aqui ela ainda está dentro daquilo que a gente falou, em que eu aumento um atributo e eu tenho um resultado em jogo, no meu dano, ou enfim, nas habilidades que eu tenho ali dentro. Porém, ela não vem despida de narrativa, que nem eu falei, que nem eu e a Lê falamos, né? Então, a gente começa a problematizar qual que é a responsabilidade dos desenvolvedores, né? Quando a gente valoriza esse tipo de mecânica associada a essa representação, a essa narrativa, né? Então, as problemáticas aqui relacionadas à Jéssica é que ela é a única personagem feminina, o status diferencial dela é este, né? E a mecânica é muito valorizada em jogo, porque se você ainda não tem um personagem do tipo suporte, ela se torna muito viável. Além do que, mesmo tendo outros personagens de suporte, essa é uma das melhores builds dentro do jogo. Então, ela é um dos melhores caminhos que você tem para seguir para dar suporte para sua equipe. Então, a gente vai poder ver no próximo slide aqui algumas dessas outras mecânicas que estão associadas ao sex appeal. Então, a gente vai ter ali uma habilidade de dano, que é o sexy beam, né? Que seria esse raio sexy. A gente vai ter outras habilidades que vão ser liberadas pelo sex appeal, como blow keys e hip drop. Então, blow keys é soprar um beijo e dar dano em um inimigo só. Hip drop, que você bate o seu quadril, né? Normalmente fazendo aquela associação do sex appeal com a representação feminina. Mas eu acho que o que mais representa isso que eu falei foi essa que a gente colocou na tela, que é o Puff Puff, né? Não requer explicações. Mas, no caso, essa habilidade, assim, despindo ela de narrativa, ou minimamente, com poucas narrativas, né, a gente estaria falando de uma mecânica da confusão no inimigo e prevenir ele de atacar. Então, quando ela faz isso, ela deixa o inimigo confuso e ele não ataca. Dentro da narrativa que a gente tem para essa mecânica, ela seduz, né, porque a gente está numa narrativa de sex appeal. Pode passar, Lê. Então, assim, o que a gente pensou a respeito disso? Que acaba sendo discutido, né? Mas o problema está em eu fazer uma build de sex appeal? Não necessariamente. A gente poderia estar fazendo essa build de sex appeal, esse caminho do sex appeal, se a gente não estivesse limitando ele à única personagem feminina do jogo, porque a gente está construindo uma narrativa quando a gente diz que a única menina tem essa possibilidade, né? Ou que mais, que essa possibilidade é uma possibilidade que é muito valorizada no jogo, para você formar teu time, né? Porque no jogo de RPG a gente acaba fazendo equipes, né? A não ser que seja single player, assim, desculpa, que você tenha, tipo, só um protagonista, né? Mas quando a gente está montando um time, como é o padrão desses jogos de RPG por turnos, assim, que é o caso do Dragon Quest, né? Até hoje, inclusive, a gente vai ter esse agravante, né? Da gente ter toda essa narrativa do sex appeal construída unicamente com a personagem feminina. E daí que a gente colocou algumas possibilidades para a gente fugir desse estereótipo, né? Então, como é que eu fujo disso, né? Se eu quiser trazer a ideia do suporte com mais narrativa. Então, a gente vai falar ali que a gente poderia alocar, e ali em termos de menos narrativa, a gente organizou em menos narrativa para mais narrativa, né? Alocar pontos no atributo de inteligência aumentaria as habilidades do tipo suporte. Isso seria um clássico do RPG e não estaria viajando muito. Mas eles quiseram viajar, né? Porque cada personagem ele vai ter
um atributo especial, né? Como eu falei, do heroísmo, da carisma, e no caso da Jéssica, o sex appeal. Então, a gente poderia alocar com um pouquinho mais de narrativa, dizendo que a gente tem atributos de medicina, né, que vai aumentar as habilidades de suporte. Mas pensando em mais narrativa, tentando explodir para essas ideias de características com mais narrativa, a gente poderia, em vez de alocar no sex appeal, alocar isso na parceria, na empatia, que vai dialogar com o heroísmo do outro, da carisma do outro, dentro desse universo do Dragon Quest. Então, a gente tem possibilidades para ter mais narrativa sem acabar indo para esse caminho desrespeitoso, né? E é que nem eu falei, não necessariamente está no fato de você ter o sex appeal, mas de você limitar isso à única personagem feminina jogável, né, do jogo. Pode seguir, Letícia. Para ilustrar isso ainda mais, a gente trouxe mais exemplos. Então, além dessa mecânica que a gente pensou de alocar pontos em atributos no RPG, a gente trouxe outra coisa a respeito dessa narrativa, tá? Então, a gente vai estar falando sobre realizar ações e liberar conteúdos novos no jogo. Um exemplo que a gente trouxe foi: eu casar no jogo vai liberar alguma coisa nova, um mapa de evento ou habilidades de casal. Então, pode passar, Ale. A gente vai estar falando, então, por exemplo, a ação de casar vai liberar a habilidade de casal. Mas qual que é o problema de a gente fazer isso? Não teria um problema, né, normalmente, mas no exemplo que a gente está trazendo aqui, ele vem com uma narrativa bem específica, que essa mecânica do casamento, e que vai liberar essas ações novas do jogo, elas só podem ser feitas por personagens que têm gêneros opostos. Então, ele se configura unicamente numa relação heteroafetiva. Então, um personagem masculino com um personagem masculino, ou uma personagem feminina com uma feminina, não podem casar dentro do jogo. E a gente acaba limitando possibilidades de jogo a partir disso, né? No próximo slide, a gente tem outro exemplo da ação de casar em outro RPG, que a gente vai estar falando de que você casar vai liberar um mapa de evento, e, novamente, isso acaba sendo limitado a uma relação heteroafetiva, tá? Então, para ilustrar isso, a gente trouxe até as prints, né? Então, no primeiro, eu estou dando o exemplo do Maple Story. É um RPG assim, que tem um lugar muito especial no meu coração. Eu jogava muito quando era criança, vinha no CD dos Sucrilhos. E eu joguei muito. E eu jogo até hoje. Mas, no caso, a gente estava analisando essa mecânica do casamento, e a mecânica do casamento, então eu vou lá, compro um anel, proponho para uma pessoa, caso, e esse casamento ele vai liberar acesso a uma cidade nova no jogo, a missões cooperativas e a itens novos, que são considerados, ou na época eram considerados meta no jogo, tá? Que seria essa Onyx Apple que eu coloquei ali. Coloquei um print até da nossa pergunta para um dos GMs, de se a gente podia casar entre personagens do mesmo gênero, né? E ele falou que não, na época. Eu não sei se isso chegou a ser corrigido, mas como a gente está trazendo os dados do artigo, achei que seria interessante colocar isso, que se não é hoje, em algum momento foi, né? Isso acaba sendo limitado numa relação hétero, eu com uma relação homoafetiva não vou poder liberar esses conteúdos dentro do jogo, né? A não ser que eu acabe cedendo e fazendo um personagem masculino para poder casar com uma namorada, por exemplo, né? Ou no outro caso que a gente trouxe também, que foi o do Ragnarok, a gente, ao casar, libera habilidades muito importantes no jogo. Quando eu caso, a gente tem 3 opções ali que eu trouxe, que seria o amor verdadeiro, o amor eterno e a saudade de você. As 2 primeiras, elas são um pouquinho irrelevantes, assim, não se usa muito no jogo, mas a terceira é excelente para você jogar. E eu acho que é aí que mora o problema, assim, porque ela não é um cosmético no jogo, né? E ela se trata, assim, de uma mecânica importante. Então, no Ragnarok, a gente tem uma dificuldade muito de se locomover no mapa. A gente tem que andar até os lugares, tem lugares que não tem teleporte, você não consegue ir no RPG. E daí, quando a gente tem essa habilidade do saudade de você, digamos que eu casei, posso só eu me teletransportar, até eu me deslocar até o lugar que eu quero, e daí o meu parceiro, né, ele vai poder utilizar essa habilidade de saudades e se teletransportar direto para mim. Então, ele é uma mecânica que acaba sendo muito legal de você trabalhar no jogo, né, porque ela evita de que 2 pessoas corram risco de passar por áreas perigosas dentro do jogo e coisas assim. E aqui, nem eu falei, isso acaba sendo restrito a personagens que têm um gênero oposto, né? Então, somente relações que se configuram numa lógica hétero, né? Você não vai conseguir pegar 2 personagens homo para fazer isso. Então, o problema não seria a mecânica em si de você casar e liberar as mecânicas, liberar isso de ter novos acessos ou novas habilidades, mas sim no fato de você restringir isso à lógica hétero, né? E que vai acabar reforçando aqui, em termos gerais, a heteronormatividade, né? Que
que a gente só permite isso. Nesse caso em específico, a gente já teve pessoas que argumentaram que a gente, no tipo, mas no Ragnarok a gente casa na igreja com o bispo, então a gente estaria numa lógica católica, né, da religião católica. Então, aí já não, como não tem essa opção de você casar na igreja católica em relações homoafetivas, isso seria justificável. Porém, aí a gente traz outro argumento, que é, a gente tem a classe de padre dentro do jogo. Você pode virar padre, e o padre casa. E na religião católica, o padre não pode casar, né? A gente tem, no caso, você vai até o grau de bispo dentro do jogo, e o bispo pode casar sem problema nenhum. Então, esse tipo de barreira foi passado por cima da religião, mas o que a gente falou não foi. Então, assim, a gente não consegue justificar isso através da religião, mesmo assim, porque a gente vai ter incoerências, né? Ainda assim, como uma opção que a gente não colocou por escrito, mas seria interessante a gente trabalhar, se a gente está trabalhando com isso, a gente está pensando, mas então o padre não pode casar. Então, que o padre realize o casamento, né? E que a gente adicione uma mecânica que faça sentido com a própria religião. Então, a gente está pensando assim, em mecânicas criativas, digamos assim. A gente poderia pegar esse personagem que segue na build do padre, do bispo, né? Que a gente vai ter até a mulher, a bispa, que eles, então, se eles não poderiam casar, mas eles poderiam realizar casamentos. Enfim, que acaba não se aventurando muito no jogo e realmente acaba nessas questões que elas limitam o acesso, né? Pode passar, Lê. E eu acho que um questionamento que a gente vai deixar aqui também, uma reflexão, é que esses jogos que a gente consome, os jogos que a gente consome de maneira geral, eles não vão acertar e errar em todos os aspectos. Então, a gente consegue apreciar os jogos, mesmo reconhecendo as limitações deles, mas acho que vai ser importante ter essas reflexões de quais são as limitações dos jogos que a gente consome, até porque se a gente quer entrar na área e começar a trabalhar com jogos, enfim, que a gente possa fazer essas modificações, entendendo as limitações daquilo que a gente mesmo consome, né? É que acaba se tornando uma questão, assim, de que, a partir do momento, aquilo que eu falei, né, sobre a reflexão sobre os sistemas que a gente tem acesso, a partir do momento em que nós percebemos que, eu estou fazendo minha mecânica de jogo assim, porque eu sempre vi mecânicas assim, eu não tinha parado para pensar nisso. E daí eu paro para pensar e eu consigo fazer efetivamente uma escolha, né, se eu quero fazer, sei lá, meu personagem ter puff-puff, eu estou fazendo uma escolha ativa e não só reproduzindo um estereótipo, ou só reproduzindo porque é o que eu consumi a partir do jogo, que eu já conhecia até então. E daí a gente tem um espaço, né, tanto de criatividade, né, de pensar, e que tipos de mecânicas poderiam vir a existir nos jogos que ainda não foram exploradas, assim, em vez de ficar só dentro dos mesmos registros, né, até quando a gente pensa em mecânica, é uma questão que dá para a gente associar outros aspectos que são bem importantes, como, por exemplo, acessibilidade. Então, eu preciso de um controle para jogar, para interagir com o sistema, eu posso interagir de uma maneira áptica diferente, enfim, isso vai ser mais inclusivo, vai ser mais acessível. Até uma discussão que eu tive com a Mari, né, trazendo aqui um pouquinho sobre, por exemplo, como a Nintendo inovou bastante em termos de, por exemplo, questões geracionais com o emote, né, que era uma maneira de interagir diferente e que teve um eco ali dentro do público consumidor, né? Então, são questões para a gente pensar também que não foi o que a gente trabalhou no artigo, mas que também intersectam de alguma maneira. Aí aqui a gente trouxe alguns exemplos. Como a gente fala ali no slide anterior, eles não acertam em tudo. Eles também têm alguns erros crassos, mas eles conseguem trazer algumas questões que são interessantes da gente notar. Por exemplo, Mass Effect, que é uma série de RPG, ela tem 2 exemplos interessantes sobre questão de casamento, por exemplo. Não chega a ser um casamento, mas os relacionamentos afetivos que você consegue ter, eles não são tão limitantes, assim. Então, na maior parte do tempo, você consegue ter... varia um pouquinho, são 3 jogos, né? E varia um pouquinho de um jogo para outro. Mas, se não me engano, no terceiro você consegue interagir com quase todos os personagens. Então, você seleciona, né, teu gênero no início do jogo. Você quer ser feminino ou masculino. E a partir disso, daí você consegue se relacionar com outros personagens. E não tem uma restrição de que, se você for homem, você não vai poder ser gay, ou se você for mulher, você não vai poder ser lésbica no jogo. Então, isso é uma característica da BioWare, né? Não só no Mass Effect, mas alguns outros jogos, como Dragon Age, que eles desenvolveram, também eles têm essa possibilidade. Outra questão que eu acho interessante em termos de mecânica, que a gente já teve problemas em relação a isso, é que
os dois personagens, independente de ser masculino ou feminino, eles têm acesso ao mesmo arsenal, né, de atividades que eles podem fazer. Então, você ser mulher não te restringe de nenhuma maneira. Enquanto que alguns jogos, às vezes, se você troca seu gênero de personagem, sei lá, você não tem acesso a algum tipo de mecânica, você não consegue fazer alguma determinada coisa, eles tratam o gênero nesse sentido, tipo, é irrelevante para que você vivencie a experiência do jogo. Eu acho isso um aspecto interessante para pensar também. Um outro exemplo que a gente traz é do Stardew Valley, que é um jogo de RPG, de gerenciamento, de fazendas, assim, e que ele é bem inovador no sentido de que ele foi inspirado para quem é das antigas e conhece, no Harvest Moon, mas para quem jogou Harvest Moon, entende a frustração de não poder escolher teu gênero no Harvest Moon e de que você só podia ser um carinha e só podia casar com as menininhas. Então, e o Stardew Valley ele inova bastante nisso, porque você pode tanto escolher teu gênero, e se eu não estou enganada agora, depois dos últimos patches, você pode trocar de gênero durante o teu save, quanto você pode... Esse gênero ele não é binário, então você, por exemplo, você pode ser uma mulher de barba, tranquilo. Assim, não mulher, entre aspas, assim, você pode ser feminino de barba. Então, ele não te restringe de nenhuma maneira. Tanto, tipo, você pode usar saia, você pode usar calça. Tipo, seu personagem é da maneira como você quiser se colocar ali no jogo. Isso eu acho bem interessante. Outras, ele também permite, né, que você se relacione com qualquer personagem, independente do teu gênero. Alguns diálogos narrativos do jogo até eles conversam um pouco sobre isso. Mas mecanicamente isso não te restringe de nenhuma maneira, e como a Mari falou, né, casar-se em Stardew Valley é uma parte da mecânica de jogo que é relevante para que você destranque algumas coisas. Então, se tivesse alguma restrição ali, tipo, alguns players que quisessem ter um relacionamento homoafetivo perderiam também algum tipo de experiência. Então, nesse sentido, é bem relevante. E uma outra coisa interessante é que se você quiser ser o playboy ou a playgirl e pegar todo mundo, você pode fazer isso e você triga uma cutscene especial, se você estiver namorando com todas as personagens da vila, assim, em que elas, tanto os rapazes quanto as meninas, você vai chegar um dia e vai estar lá todos eles vão estar no mesmo espaço, e daí eles vão te inquirir que, você estava enganando todos nós, etc, coisa e tal. E tem uma cutscene especial só para isso, que a gente acha bem engraçado também. Um exemplo de mecânica que, assim, me tocou muito e eu achei muito criativo, porque ele vai no contra, na ideia, para quem conhece a ideia de flow, que é um conceito que foi apropriado de um psicólogo, se eu não me engano, que é muito utilizado nos jogos. O flow seria aquele estado que você alcança quando você está realizando uma atividade muito difícil, ou o nível de dificuldade dessa atividade está de acordo com o que você consegue executar, até que você entra numa concentração e foco, e é muito aplicado à ideia de jogos. Ele é questionável de muitas maneiras, essa ideia de que o bom jogo ele está associado ao flow, mas ele implica muito que normalmente o jogo que acontece, você tem um nível e ele vai ficando mais difícil e mais difícil e mais difícil até que você tenha que treinar mais, enfim. Isso é uma lógica bem comum em mecânicas de jogo, né? Que você vai começar no fácil e vai ficar mais difícil. O Florence, ele é um jogo bastante narrativo, que é sobre o relacionamento de uma menina e um rapaz, e é sobre coisas do cotidiano, assim. Então, uma mecânica que eles aplicam que me surpreendeu muito na época é que você sai no encontro com esse rapaz, aí vocês começam a conversar, e você tem que fazer o puzzle dos balõezinhos ali, como tá na tela. E no início é muito mais peça, é muito mais difícil. E daí, conforme vocês vão conversando, vai diminuindo o número de peças. Até que você não precisa preencher peça nenhuma. Porque, narrativamente falando, vocês se conheceram. Depois que você conhece alguém, você não precisa escolher tantas palavras para falar. Fica mais fácil falar com essa pessoa. Então, eles não só contrariam a lógica de que para evoluir no jogo você tem que fazê-lo mais difícil, porque fica mais fácil jogar, você não precisa pensar, é só arrastar, tipo, mecanicamente falando, a sua interação diminui com o jogo, mas isso colabora para que a narrativa seja mais imersiva, e você reconhece essa parte, assim. Então, eu acho esse um exemplo bem interessante de como aplicar uma mecânica, ao mesmo tempo subvertendo uma ideia, uma lógica que é bem comum no jogo, e tendo algum risco, né? Porque se você pega que o jogo ele é essa coisa para te desafiar, isso talvez não seja tão interessante para você, se for um jogador ou uma jogadora que quer ser desafiado pelo jogo. Mas ele traz uma outra abordagem interessante também. E que eu acho que vai dialogar muito com aquilo de perfil de jogo, que a gente conversou quando você trouxe a questão da Nintendo, que a gente falava sobre essas questões de trazer novas experiências, novas coisas. A gente falava que a Lê conversou que a gente
tinha tido essa discussão a respeito da Nintendo e sobre esses controles e o motion control, essas coisas assim. E a gente tinha falado também sobre essas questões de mecânicas criativas, assim. Aí, trazendo o Undertale, a gente trouxe como exemplo também, não trouxe nenhuma parte do jogo, mas mais para falar sobre uma mecânica que eu acho muito interessante, que é a da memória do jogo. Então, primeiro que o Undertale é um RPG, ele foge bastante do padrão, porque não é aquela mecânica clássica do RPG de, eu escolho que eu vou atacar, e eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou escolher uma habilidade, vou escolher um feitiço, alguma coisa. E não, ele trabalha cada vez com algo diferente, então tem, às vezes, coisas na tela, você tem um quadrado no centro, você tem um coraçãozinho que você mexe com o mouse, né? Ele é movido com o mouse, e a gente tem várias mecânicas de, coisas virem no seu caminho e você ter que desviar, ou algo nesse sentido. Mas é que eu acho que a parte mais interessante do jogo é que você não precisa ter um sistema de combate, você pode ser amigável com as pessoas. E, na verdade, seguir uma narrativa completamente pacífica o RPG inteiro, em que você meio que resolve todos os embates de maneira pacífica. Entretanto, se você decidir lutar, você pode também, mas o jogo vai sempre lembrar disso. Uma das coisas que mais me marcou quando eu joguei Undertale é que eu tomei uma decisão que eu me arrependi depois. Então, tinha um NPC, e o NPC estava conversando comigo, e eu tive a opção de combater ele. E, enfim, eliminar ela do jogo. E eu matei esse personagem. Aí eu falei, puxa, eu não queria ter matado, na verdade, acho que foi uma ação precipitada minha. Então eu resetei o jogo sem salvar. E daí, quando eu voltei, tem uma florzinha no início do jogo, que ela tem um diálogo, né, um NPCzinho também, e ela falou assim, você voltou porque você se arrependeu de matar ela, né? Eu falei, como assim o jogo lembra? Então, ele vai construindo toda essa narrativa de você lembrar das coisas que você faz, de você ser bem consciente na hora de tomar essas decisões, né? Enfim, eu acho o Undertale bem especial nesse sentido, porque ele vai trazer um RPG totalmente diferente, mas também com essas opções de seguir por uma linha pacífica e não ter que matar todo mundo, né? Que é o clássico do RPG, assim. Aí eu acho que aqui vai ser uma parte meio colaborativa minha e da Letícia, né? Porque, na verdade, esse é o jogo que saiu do coletivo GG, que é o do Gênero Games, que tanto eu quanto ela fazemos parte. Eu entrei depois como designer, então eu sou mais responsável pela parte do design, mas o que a gente discute aqui é que o jogo Gente, que foi criado a partir desse coletivo, ele vai trazer mecânicas que também trabalham com essas relações de gênero. Então, explicando um pouco do jogo, cada carta representa uma pessoa, a gente vai ter 3 marcadores principais na carta, que vai ser a expressão de gênero, a orientação sexual e um hobby. E o objetivo do jogo vai ser com que você una essas pessoas, tanto em grupos de amigos ou em casais, tá? E é assim que você pontua, porque o jogo é competitivo, a gente tem que pontuar mais. Então, quando a gente pega um personagem, por exemplo, ali, uma carta que é de uma expressão masculina, e ele é hétero, a gente vai ter que juntar com alguma expressão feminina que goste também do gênero dele, que é o masculino. Mas, enfim, e daí a gente vai poder ter várias opções, que vai ser a mulher hétero ou a mulher bi, por exemplo. E no caso da mecânica dos amigos, a gente vai estar juntando hobbies. Então, pessoas que gostam de jogo são amigas. Aí, se uma pessoa gosta de jogos e livros, elas acabam nos tornando amigas, porque essa é a mecânica do jogo, em resumo, né? Mas aqui a gente acaba vendo que, para entender o jogo e para poder jogá-lo na configuração de construir casais, a gente teria que entender essas relações, né? Entender o que configura uma relação ali, hétero, homo, enfim. E conseguir juntar, conseguir fazer essa ligação entre a expressão de gênero e a orientação sexual. Então, a gente julgou que esse é um bom exemplo de construção de narrativa através das mecânicas, né? Eu não sei se a Lei quer complementar essa parte também. Não, eu acho que é isso mesmo, assim. E o que eu acho que assim foi um esforço do game designer original e que a gente manteve nas versões posteriores, que fomos atualizando no jogo, é que ele foi desenvolvido de maneira que mecanicamente ele te obriga a sair do seu lugar. Se você nunca lidou com essas questões de gênero, com essas questões de homoafetividade, ele te obriga a sair dessa posição de conforto e interagir com isso, mecanicamente falando, se você quiser vencer, porque ele é um jogo competitivo. Então, ele é pensado, a narrativa que emerge dele é pensado principalmente a partir de uma mecânica. Só que em termos de, se a gente pensar processo de desenvolvimento, foi muito importante essa questão da narrativa para que a gente pensasse essas mecânicas e que a gente moldasse elas para fazer o que a gente queria o intento que a gente queria, né? Então, a gente ia pensar que, por exemplo,
casal heterossexual vai pontuar menos. E as pessoas questionam isso às vezes. Sim, porque o objetivo é que você fale sobre outras coisas que não são tão representadas culturalmente falando, né? Então, por isso ele é interessante, porque é pensar, né, a mecânica, mas não só a mecânica, como a narrativa está influenciando a maneira como a mecânica pode ser moldada também. E o sistema de pontuação, ele se a gente fosse simplificar ele, a gente vai pensar que pontua mais, quanto mais barreiras sociais você enfrenta por ter aquela identidade ou assumir aquela relação, né? Então, isso também é um fator para se pensar, né? Quando a Lê fala ali do casal hétero pontuando menos do que o casal homo, a gente está pensando em termos de barreira social, e é por isso que ele acaba pontuando mais e faz sentido naquela narrativa do jogo, né? Vale lembrar também que a gente testou algumas mecânicas diferentes com outros marcadores, como a romanticidade, né? As sexuais também e poliamor, mas o jogo ficou excessivamente complexo, e acho que aqui fica uma dica para devs. É muito difícil balancear quando tem muitos marcadores, sabe? Então, às vezes a gente tem que se limitar a algumas coisas, a simplificar algumas coisas, né? Sabendo que a gente deixa coisas de lado. É sempre pensar na forma como as mecânicas que a gente está colocando e associando as narrativas que a gente está associando, como que isso vai afetar a pessoa que está consumindo o jogo, né? E quem que a gente está incluindo e quem a gente está excluindo nesses processos, né? Aí aqui a gente tem o exemplo do The Sims, a gente trouxe por um motivo que é bem semelhante, na verdade, ao do Stardew Valley. Então, acho que foi ali em 2000 e... Olha, eu já não vou saber se foi em 2019, mas a notícia que eu vi foi em 2019, de que o The Sims tinha atualizado o jogo, o 4, para que você pudesse personalizar os personagens sem ter limitações de gênero. Então, o que você precisaria falar é a respeito da característica biológica, do sexo, né, da pessoa. Então, estaria referindo isso mais em termos de, tipo, você poder engravidar ou você não poder engravidar, né? E as personalizações estariam muito mais associadas à roupa, né? Então, você poderia você construir teu personagem como homem, mas não estar limitado a roupas de homem, né? Como estaria antes no The Sims. E isso abriu várias possibilidades para a gente poder fazer homens com saia, enfim, ter esse tipo de limitação. E daí eu coloquei ali também exemplos de alguns mods, e que eu acho que a gente acaba tendo essa parte interessante, que é a forma como os jogadores interagem com o jogo, né? Então, mesmo o jogo tendo possibilitado isso, a gente teve mods ali, que seria esse bebê para todos, né? Em que eles não estariam limitando mais por idade, então, e nem por sexo. Então, pessoas do sexo masculino também poderiam engravidar, que acaba sendo uma forma da própria comunidade ali reagir à coisa, né? E o gravidez igualitária, que também estaria fazendo isso, mas estaria permitindo que casais homo e principalmente do mesmo sexo, não só referente a gênero, mas a sexo, pudessem engravidar. Então, 2 mulheres poderiam engravidar, 2 mulheres em termos de biologia, né? 2 pessoas do sexo feminino poderiam engravidar e 2 pessoas do sexo masculino poderiam engravidar. Que nem eu falei, isso é mod, né? O jogo resolveu isso de outra maneira que realmente faz mais sentido para a nossa sociedade, dividir em sexo, mas não limitar por gênero. Mas aqui os jogadores têm uma interação bem interessante com o jogo, que, assim, se a gente fosse abrir para questões de mods, a gente sempre vai ter várias discussões muito interessantes de como a própria comunidade apropria o jogo e muda de acordo com as suas demandas, né? E eu acho que o último que eu trouxe como exemplo, que, assim, foi um jogo que tocou muito meu coração, assim, foi o Chicory, que ele saiu esse ano. Ele é um jogo com uma mecânica bem interessante, que é basicamente você trabalha para uma pintora e um belo dia o mundo perde a cor e você tem que pegar o pincel e começar a pintar de novo o mundo. E do que isso implica dentro do jogo é que, como o jogo ele é inteiro branco, agora branco e preto, né, somente silhuetas, você acaba tendo que utilizar essas cores para pintar o cenário e para você conseguir se achar no cenário, né? Porque ele branco você acaba não conseguindo distinguir muito quando você muda de zona, de uma área para outra, né? Então você acaba utilizando dessa maneira. E daí a gente vai ter várias brincadeiras, que eu acho que são mecânicas criativas de brincar com esse pincel. Então ali eu coloquei uma imagem de como você soluciona um puzzle utilizando o pincel, né? Ali esse cenário já está pintado, então o player quis trocar as cores para se identificar nesse cenário, mas em termos de gênero, Acho que deu uma travadinha aqui para mim. Não, acho que deu uma travadinha. Aqui também deu.
Opa, será que foi minha internet? Vocês estão me escutando? Agora voltou. Agora Ok. voltou. Em que ponto parou, pessoal? Me desculpa. Tava no Você- puzzle. Tava onde? Desculpa. No puzzle. Ah, tá. Então você utilizaria essa mecânica do pincel para concluir os puzzles, enfim, às vezes você vai pintar o chão e vai aparecer coisas que supostamente estariam transparentes no chão, mas quando você passa a tinta elas aparecem, enfim, são mecânicas interessantes, mas em termos de gênero, o que eu considero como mecânica mais importante é isso do jogo te perguntar quando você inicia ele. Então as primeiras perguntas que ele faz são essas duas que eu coloquei. Qual que é a sua comida preferida? E toda a narrativa do jogo vai vir em volta de comida, porque todos os personagens têm nome de comida, então você escolhe seu nome, e a pessoa ali colocou pizza, mas eu vi um outro que colocou brigadeiro, e é isso, você se torna a comida que você escolheu, que acaba sendo uma coisa bem a gênero, né? E, acima de tudo, após isso, vai vir a pergunta de como os outros devem se dirigir a você, e ele vai te dar a opção, se você quer que te tratem no feminino, no masculino ou de forma neutra. E eu achei isso muito respeitoso do jogo, porque quando você é o protagonista, você é um cachorrinho, né? Nesse caso que eu coloquei aqui, você é o pizza, ou a pizza, ou a pizza. E, enfim, e você vai poder construir essa narrativa de como as pessoas vão se portar com você em relação no jogo, né? Então, como os NPCs devem te tratar, porque ele é um jogo single player, né? E daí vem a parte mais interessante, que mais à frente ao jogo, tem um momento em que você faz como se fosse um cartão cidadão, assim, para pegar o ônibus, sabe? E eles te perguntam novamente: você ainda quer ser chamado pela forma como você escolheu? Que você vai fazer de novo a tua carteira e você vai ter que colocar ali o gênero. Então, como eu estava jogando em dupla com meu parceiro, a gente começou o jogo no masculino e quando chegou nessa parte do jogo eu pedi que nos chamassem no feminino porque eu queria contemplar meu gênero a partir daquele momento. Então é bem interessante a forma como o jogo trabalha com isso. E os NPCs passam a te respeitar por isso. Então, tem a minha irmã no jogo, né? É um NPC no jogo. Ela passou a nos tratar no feminino, quando eu coloquei isso no meu cartão lá de pegar o ônibus. Então, é bem interessante como essas mecânicas vão construindo narrativas e vão fazendo o espaço ser muito mais aconchegante para algumas identidades que não estavam sendo antes contempladas nesses jogos, né? Então, é por isso que a gente acaba listando algumas mecânicas que são legais e que a gente identifica como criativas e inclusivas até. E eu acho que aqui só para a gente dar uma finalizada assim nessa conversa toda, é que quando a gente vai pensar num jogo, ele nunca vai chegar só em termos de mecânica, como a gente já tinha falado antes, a mecânica, para vê-la isolada das outras coisas, ela é interessante para termos de balanceamento ou de programação, mas ela nunca vai chegar para quem joga sem a narrativa, o design, enfim. Então, quando a gente vai fazer um jogo, sempre pensar em termos de narrativa, design e mecânicas para estar criando a experiência. Porque o que a gente recebe é a experiência, não é uma mecânica ou só uma narrativa ou só um design. E eu acho que é isso aqui. A gente agradece a atenção de todos. A gente vai abrir para perguntas e aqui seguem os nossos contatos também. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Nossa, é incrível parar para pensar sobre aquilo que naturalizaram que seria daquele jeito desde sempre. Eu acho que essa é a nossa função aqui, né, como universidade, como a gente está pensando em relação entre educação e tecnologia, enfim, é passar por esses processos de desconstrução do que está dado, porque o que está dado é excludente, né, na maioria das vezes. Galera, alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Quer fazer algum questionamento aí para as meninas? Tá aberto? Não joguei, desconheço. Eu ainda não joguei, mas eu baixei. Só não consegui abrir ainda para jogar. Mas estou bem curiosa para ver como é que é. Eu já anotei aqui o nome. Dá uma olhadinha. Ai, esse silêncio, né? Quer falar, Manu? Liga o microfone, mano. Não querendo forçar nada, né? Sem querer forçar, mas abre aí. Abra seu microfone agora. Mas você é livre para abrir seu microfone.
Só vou parabenizar, então, achei muito legal a conversa, e é uma coisa muito interessante, até essa semana a gente estava conversando aqui em casa, por exemplo, comentando lá do Tomb Raider, lá que tem a Lara Croft, que é um jogo, né, que é feito para um público de jogadores de ação, né, eles colocam a personagem, mas ela é basicamente um Rambo, né, ela é uma personagem feminina feita para um público masculino, né? Pelo menos na minha percepção, onde vai atrair, tipo, não é voltado, eu não acho que seja uma coisa tão voltada para atrair um gênero, mas um tipo de um público de jogadores, né? Que gostam mais do gênero de ação. E legal que ela parou de ser tão sexualizada, né? Como nos primeiros jogos, que ela tinha uns peitão e tal. Aquele peito de cone, né? Aham. Clássico. Megerada. Eu acho que em termos, assim, da Lara Croft em específico, assim, eu gosto mais de olhar até... Eu concordo com você, porque até coloquei no meu mestrado uma análise sobre isso, assim, do desenvolvimento do personagem depois, e de como que ela muda esteticamente até, para atender esse novo público, né? E, enfim, colocar de uma maneira mais respeitosa até a personagem, né? Porque até a campanha, se não me engano, tem uma campanha de um dos jogos, assim, que ela tá na banheira, e você fica tipo, meu Deus, pra que isso, gente? Então, é umas coisas assim que realmente eles fogem muito, acaba indo para esses absurdos, que nem o caso da Jéssica, assim, com o Puff Puff, que assim, você consegue levar a sério, né, a coisa, assim. E eu acho muito legal de ver como a própria comunidade apropriou isso, assim, de como várias mulheres acabam indo pro cosplay da Lara Croft, porque ela é uma personagem que hoje em dia as meninas acabam achando muito legal, assim, e acaba representando essa personagem forte e meio Indiana Jones, assim, só que mulher. É bem curioso perceber que ela vai de sex icon, né, principalmente na década de 90, que é quando sai o famigerado peito de cone, e como quando depois do reboot, né, ela se torna um ícone de empoderamento feminino, né, de muitas maneiras. E tanto sua representação gráfica quanto, acho que mecanicamente também, né, até se parar para olhar a maneira como você interage, como ela se move no jogo, eu acho que isso passa por uma releitura interessante, assim, que agrega, né, como a Mari falou, tipo, agrega para uma questão de inclusão mesmo, né, de um público que antes estava voltado mais pro fã do Rambo, como você comentou, e depois vira algo que mais pessoas conseguem se identificar com outras nuances da personagem, né, eu acho isso bem interessante. É legal nisso que a gente percebe a importância de ter uma equipe diversificada, né, para produzir o jogo, porque quando você tem opiniões diferentes ali, você consegue entrar nessas discussões, né, consegue ter uma representatividade melhor. Então, é muito legal quando a gente consegue, né, montar uma equipe. Que nem eu estava comentando antes, né, que um jogo que eu estava desenvolvendo, um jogo em 3D com o pessoal que eu andei, que eu acabei saindo do projeto por não concordar com algumas coisas, né, era um jogo. A gente era uma equipe ali que só tinha homens, um público hétero, masculino, e a gente estava produzindo um jogo com uma personagem feminina. Então, algumas decisões que a gente já tinha acabado definindo no jogo, acho que poderiam ser um pouco questionáveis. Então, acho que é muito importante quando tem a oportunidade assim, de trocar essas ideias e ter outras visões. Sim. Uma coisa que eu acho legal é exatamente reconhecer, assim, isso que você falou, assim, porque eu acho que no próprio GG ali, a gente tinha essa noção de, a gente tem uma equipe diversificada em termos de gênero e sexualidade, por exemplo, a gente já não tinha em questão racial, por exemplo, sabe? Então, a gente reconhece algumas limitações, assim, da equipe e... Enfim, às vezes a gente tá fazendo com os nossos amigos e você calha de estar ali com teus amigos devs que são todos homens héteros, por exemplo, e só ao tentar reconhecer essa limitação, às vezes até pedir uma opinião para uma amiga que joga alguma coisa assim, ou para alguém que faz parte daquele grupo, que consome ou que vai querer consumir o teu jogo até, né? Enfim, claro, se você conhecer mais gente que faz parte dessas diversidades e quiser fazer parte da sua equipe, né? Pessoas que estão sempre abertas a isso, sei lá. Eu e a Lê, a gente está sempre participando das jams aí e conhecendo uma galera aleatória. Sim. É sobre isso. E é um exercício legal, assim, eu sou bem, pessoalmente falando assim, eu sou bem contra essa coisa de, se você é homem, você não pode falar de mulher, ou se você, sei lá,
questões raciais podem até ser um pouco mais complicadas por questão de apropriação cultural, mas em termos de gênero mesmo, assim, eu acho que é interessante fazer esse tensionamento, desde que você faça ele com cuidado e com o respeito que ele merece, assim. Então, por exemplo, a gente vai tratar, tipo, você, não importa se você é um rapaz hétero, enfim, você quer fazer uma personagem feminina, lésbica, por exemplo, tudo bem, troca ideia, levanta pesquisa, vai lá, tem comunidades, enfim, você consegue fazer esse exercício de escrever sobre alguém que não é você. E eu acho que esse exercício é muito legal, tanto em termos de criação, né, de quando você é um criativo, enfim, quanto é de você entender também, né, dialogar com esse outro, entender melhor o lugar do outro, né, respeitar o lugar do outro e ter essa escuta, né, também, quando a gente faz isso, a gente faz esse exercício, até isso que a Mari comentou, é uma dúvida que a gente tinha muito grande, assim, quando a gente foi lançar o Gente, a gente ficava tipo, meu Deus, será que vai funcionar? Será que as pessoas vão se ofender? Será que alguma coisa a gente fez errado, sabe? Mas a gente tentou essa aproximação. E a gente escutou coisas como, por exemplo, algumas versões anteriores do jogo, as pessoas bissexuais chegam a falar, é bifóbico. E eu me sinto ofendida com essa carta. A gente fala, ok, vamos olhar para isso, assim, sabe? Então, esse tipo de postura é interessante. Eu não acho que errar é um problema, né? Aquilo que a gente comentou, né? Os jogos, eles não acertam o tempo todo, mas o importante é a gente ter essa reflexão sobre os nossos erros e os nossos acertos, né? Porque daí a gente percebe a intenção, né, política da desenvolvedora, do desenvolvedor ou da própria empresa, né, que está trabalhando ali. De que, ok, não queríamos fazer isso, então nós vamos trabalhar a respeito. Eu não quero forçar nada, Rafael, mas tu tem que fazer mestrado lá, na UTFPR de Curitiba, com o professor Merkel, PPGTE, tá lá, nada de ir para Cornélio Procópio, não quero forçar, pelo amor de Deus, você faz o que você quiser na sua vida. Eu tô com os planos, O Marcos já tava querendo cooptar ele para Ponta Grossa, mas tudo errado. Eu sou a favor de você ir pro PPGTE, entendeu? Vem falar com a gente. A gente ama mais pesquisa sobre jogos lá, assim, a gente tá fazendo um clubinho lá. Com certeza. Uma coisa que eu acho que é até interessante falar para o pessoal, para os calouros e quem está no curso, né? Quando a gente pensa assim depois do curso, vou fazer uma pós-graduação, mestrado, né? Essas áreas que a gente vai adentrar. É interessante a gente pensar, eu quero fazer alguma coisa técnica ou vou fazer alguma coisa na área educacional? Porque, vou trabalhar alguma coisa técnica, então eu vou ter que escrever sobre o avanço tecnológico de alguma coisa, né? Eu, particularmente, acho mais interessante trabalhar na área da educação, porque daí você pode criar alguma coisa, pode ser um jogo. O jogo, eu acho que ele nunca pode ser visto como objetivo. O jogo, ele é um meio para você fazer alguma coisa. Então, dá para utilizar o jogo para você desenvolver alguma atividade educacional, e é uma coisa que depois você pode aplicar, e daí você consegue trabalhar com os resultados disso que você fez. Eu acho que isso é bem interessante. A Jéssica, não querendo forçar nada, mas liga a câmera. A ditadura da câmera agora. Isso aí, Jéssica. A Manoel falou alguma coisa, ela não quer falar. Eu acho bem interessante essa colocação. É bem importante falar disso, assim, porque comumente, quando a gente fala de hipersexualização, as pessoas ficam, não, agora vai ter que colocar mulher de burca, ela nunca mais vai poder ser sexy, tipo, nunca mais vai... Enfim, não é sobre isso, assim. E sim, isso que ela colocou é exatamente isso. Que o problema não é existir a sexualidade, o problema é quando ela só acontece no personagem feminino, ela não acontece de nenhuma maneira nos personagens masculinos, e quando aquela é a única opção que você tem, né? E quando eu agrego um valor extra, que seria a questão da narrativa. Aquilo faz sentido para a narrativa espaço-temporal, a não ser que seja um jogo nonsense, a não ser que seja uma coisa completamente fora da casinha. Faz sentido, tipo, ela tá indo pra guerra, faz sentido ela estar de biquíni? Os rapazes vão pra guerra de biquíni? Eles não vão? Não faz muito sentido ela ir de biquíni pra guerra também. Agora, se ela tá indo pra uma festa, se ela tá indo, sei lá, pra praia, tudo bem ela tá de biquíni, tudo bem ela tá sensualizando. Faz sentido dentro do contexto em que tá sendo criado, né? E até em termos de narrativa também. Tipo, você tá jogando com é questão de mecânica, né? Você tá jogando com o teu personagem, você vai interagir numa festa, faz sentido você ter a opção de flertar. Por exemplo, no Night in the Woods, você vai pra uma festa, né? E você interage com o personagem, você consegue flertar com outra personagem lá. Enquanto que, tipo, se você tá indo, de novo, né? Você tá indo pra guerra,
Faz sentido você flertar com o teu inimigo na guerra? Pode até fazer, dependendo de maneira como você trabalha a história ali, né? Mas ter essa noção do contexto, né? Porque se você não consegue justificar aquilo de uma maneira que não for simplesmente pelo fato de que, ou você está reproduzindo um estereótipo, ou dois, é porque você quer em termos de algo que você acha legal, aquilo entra num terreno mais delicado, né? Então eu acho muito interessante pensar essa nuance de que não é que a toda personagem que sensualiza vai estar errada. A baioneta é um exemplo muito clássico disso, porque ela já foi reinterpretada, ela é criticada como representação de feminilidade, ela já foi reinterpretada como uma representação de drag queen, então existem várias maneiras de olhar para aquilo. E ela está dentro de um registro que beira muito mais o nonsense, assim, do que uma representação em si, tanto pelo próprio histórico do diretor que trabalha, né, com a personagem. Então depende muito, né, da maneira como você... E aquela coisa, né, e se, tudo bem, se você tá jogando com personagem sexualizado, sei lá, a versão da década de 90 da Lara Croft, você curte, mas tudo bem, você não vai fazer peito de triângulo no teu personagem quando você for fazer teu jogo. Não é um problema, sabe? Então é aquela questão, né, a gente... Eu nunca chego com aquela ideia, eu também não gosto daquela ideia de dizer que é certo ou errado, né? Eu não acho que existe um certo ou errado, existem efeitos e consequências para as escolhas que a gente faz quando a gente engaja, né, como criativo, como desenvolvedor ou desenvolvedora. Mas não existe assim, uma regra que vai te dizer o que você pode ou não pode fazer. Então, eu lembro que na época, até a Mari comentamos isso ontem, né? Na época da Anita Sarkeesian, ela falava isso, né? Tipo, não, tudo bem, você pode ser crítico da mídia, você pode consumir a mídia, você não precisa parar de jogar tudo. Mas as pessoas às vezes interpretam dessa maneira, falam, agora eu não posso mais jogar os joguinhos que eu gosto. Não, você tem você vai continuar jogando. Claro que, a partir do momento que você desenvolve um senso crítico, talvez algumas coisas, isso que eu acho que algumas pessoas têm medo, talvez algumas coisas que você gostava antes não vão ter mais o mesmo gostinho tão bom quanto você não sabia que elas eram problemáticas, né? Então, um exemplo meu, gostava muito de Persona 4. Achava um jogo incrível, assim, ainda acho um jogo incrível, mas ele é transfóbico pra caramba. E ele também é homofóbico pra caramba, porque é uma coisa do contexto dos personas, né, da criação dos personas lá, eles serem bastante homofóbicos e lidarem de maneira problemática com essas questões, né? Então, assim, não tem exatamente o mesmo apelo que tinha como da primeira vez que eu joguei o jogo e não percebi essas nuances, né? Então, sim, gera um certo desconforto em algumas situações, mas esse desconforto é necessário para que a gente cresça, né, também como desenvolvedor ou desenvolvedor. Em termos de narrativa também, de justificativa, assim, de fazer sentido, acho que só vale lembrar, assim, tem umas coisas que soam bem estranhas, assim, do tipo, ai, mas é porque normalmente ela usaria uma roupa, mas aquela daí ela respira pela pele. Gente, já não cola mais, tá bom? Só, assim, justificativa, por favor, que elas sejam coerentes, pelo menos. Pelo menos coerência. Porque, assim, eu vou dar um exemplo só em relação ao que a Manoel falou, assim, de realmente essa questão de sexualização não é um problema por si, né? A sexualização existir, ela não é um problema. Então, por exemplo, eu tô jogando Monster Hunter. Aí Monster Hunter tem várias... tô jogando várias armaduras. Ok, armadura, assim, enorme, que você fica gigante, fala, nossa, adoro. Só que daí, de repente, saiu um que é tipo um vestido de gala. Tem a opção de usar ela como roupa por cima da armadura. Gente, eu não consigo, eu precisei usar, entendeu? E é isso aí, com decote, com não sei lá o que. Eu falei, gente, eu quero ser bonita, entendeu? Eu tô forte com a minha armadura lá, eu boto o cosmético que eu quiser. Eu acho que o ponto é ter a opção do cosmético, sabe? E ainda falando ali nesse registro, a gente não vai ter essa opção pro masculino. A gente não vai ter a opção sexualizada pro homem no jogo, né? O que eu, sinceramente, assim, para mim é um problema ainda, porque a gente não tá representando dessa maneira, assim, se a gente quer brincar, a gente vai fazer essas brincadeiras, assim, então, vai ter um biquíni pra menina. Então põe a sunga pro menino. Porque se tem menina usando o biquíni de metal e a proteção dela é mágica, você pode ter a sua cueca de metal e ter sua proteção mágica também. E se você quiser usar, você pode usar. E que vocês querem brincar, brinquem com tudo, sabe? Tipo, acho que é esse o ponto. Parece que essa brincadeira ela só pode com a mulher. A gente está ainda nessa lógica de que o homem consome, que o homem hétero que consome é isso que ele quer ver. Assim, eu acho que se a gente pudesse extrapolar isso, essas brincadeiras até para outros públicos, isso seria ótimo. Assim. Que venham homens de cuecas de metal, e é isso aí, gente. É sobre isso.
Tem lá o Mortal Kombat 9, que é muito exagerado, assim, quando a gente olha lá, tipo, tem as mulheres que elas... Tem uma mulher lá que é tipo uma agente, né? Tipo, roupa super justinha, tipo, não faz sentido, né? Mas até que os personagens masculinos, até que também, de certa forma, são personagens bombados, sem camisa, né? Então, até que é mais ou menos ali. Nos outros jogos, eles até que foram diminuindo um pouco essa extravagância. Sim. O Elton levantou a mão? Tá sem áudio. Opa, será que vocês permitem, por gentileza, eu share my screen? Meu sotaque britânico. Um segundo. Fique à vontade. Made in Pará, né? É verdade, sou do Pará. Lá no Pará, legal. a gente... eu vim lá do Pará para cá. A gente tá fazendo uma troca, né? Lá tem muita gente do Paraná, lá, morando no Pará, que lá tinha terra barata no passado, daí o pessoal foi para lá. Aí eu falei, então vou para lá também, tá tudo ok. Eu queria só... Eu ia perguntar uma coisa, daí eu dei uma procurada na internet, né? Aí, tipo, eu tava vendo aqui que alunos do PPGTE são premiados no IADES, que é um evento, uma conferência internacional de jogos e tecnologia de 2019. Eu ia perguntar sobre a repercussão do trabalho de vocês na comunidade científica e, em consequência, na sociedade, né? Aí eu dei uma olhada aqui que o trabalho do grupo em que vocês fazem parte, e aqui, nesse caso, foi a Mariana estava envolvida. Eles ganharam como melhor artigo nessa conferência internacional, que foi um trabalho que falava também sobre essas coisas de gênero e tal. Então, é algo realmente importante que está acontecendo, né? Não adianta, né, tipo, ficar tentando puxar para trás, mas já era, já passou, já foi, a galera já está fazendo. Esse é o futuro que não tem como mais voltar atrás. E eu, tipo, parabenizo muito, muito, muito vocês por esse tipo de trabalho que vocês realizam. Aí eu estava dando uma olhada aqui também, que vocês têm esse artigo sobre gêneros no I3E, né? Que o I3E, tipo, é um dos das revistas eletrônicas científicas de maior relevância no mundo também. E tá aqui um artigo publicado, e aí eu entrei aqui no meu proxy autenticado da UTFPR e baixei o artigo de vocês. E, caramba, eu tava dando uma olhada, isso aqui foi agora, novembro de 2020. Então, que é questão de relevância científica, eu não tenho nem o que falar, né? Tipo, vendo vocês falando assim. E eu, na verdade, fiquei agora falando um pouco sobre... E tem vários outros artigos. Ela me mandou esse daqui, ó, que foi acho que foi a Letícia que me mandou, que foi o artigo baseado em que vocês basearam essa apresentação de vocês. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha com mais detalhes sobre o que aconteceu aqui, eu vou disponibilizar. Se vocês deixarem, já está disponibilizado aqui no link. Então, eu só vou mandar de novo só para dar uma olhadinha aqui. E uma coisa, quando vocês apareceram, eu vi assim, putz, elas estão com aquela cadeira gamer, com aquele fone headset topzera. Eu falei, caramba, e eu tô com uma televisão de tubo aqui, que eu jogo Tetris e jogos antigos, retrô. Aí eu fiquei um pouco... Mas isso é questão geracional, né? Você é bem cringe, né, Welton? Eu sou cringe, as meninas são... Nós já somos cringe, já. A gente é cringe, as meninas não. Mas parabéns de verdade. Eu fico bem agradecido e bem satisfeito pela Conincamp proporcionar esse tipo de oficina. Parabéns mesmo, muito obrigado pelo convite. Opa, mas muito obrigado por poder aceitar o convite. Pela participação. Nós estamos realmente muito felizes, e eu acho que essa pode ser uma primeira de muitas outras oportunidades. Assim, a gente pode pensar, né, em outras atividades, né, com mais interação, inclusive com
com as atividades que vocês têm desenvolvido no grupo de pesquisa. É um interesse muito grande aqui dentro do curso. A galera tem se aprofundado bastante, né, no trabalho com jogos, então eu acho que pensar os jogos a partir, né, desse olhar tão necessário, tão urgente, como o Elton disse, a gente não tem que retroceder em nenhum passo, porque já estamos sendo sufocados o tempo todo por todas essas violências, né, com as quais a gente tem que viver cotidianamente. Então, todos os lugares em que a gente pode resistir e avançar, né, nas discussões, a gente precisa bater o pé e estar presente. Eu acho que vocês fazem muito bem essa representatividade para nós, estamos bem felizes mesmo. Muito obrigada, meninas. A gente não tem nem como agradecer, eu acho que o tanto da contribuição e da presença de vocês aqui. Não, a gente agradece o convite e a possibilidade de estar falando do nosso trabalho, muito legal. Acho que falta ler também, né? A gente ficou muito feliz quando a gente recebeu o convite. Muito feliz. A gente ama falar dessas coisas e conversar com outras pessoas sobre essas coisas. Então, assim, muito obrigada. É uma oportunidade sempre. Isso é resposta ao Elton. Assim, eu acho que as crianças da década de 90, que agora viraram adultos e trabalham, a gente acaba gastando nosso dinheiro com isso mesmo, esse é o problema. Eu tô guardando meu salário para comprar cartinha de Pokémon no final do mês, gente. É triste, mas é a verdade. A primeira compra que a gente faz quando virar adulto, a gente não enche o carrinho do supermercado de Danoninho. É o momento né, quando a gente tem o poder de escolha, é isso aí. É um momento de glória, assim. Você olha e fala, não, saiu um jogo, vou comprar. Vou poder comprar na pré-venda dessa vez, entendeu? É um momento incrível da nossa vida, assim. E assim, meu videogame favorito é o Super Nintendo. Então, assim, Welton, tamo junto. E eu gosto de Tetris também, então, assim, tamo junto. Ai, valeu, gente. Muitíssimo obrigada. À tarde nós temos mais atividades, né, Welton? Começando 1h da tarde começa. Sim. E finalzinho início da noite, e tem as oficinas ali também de bateria e guitarra, e a festa, gente, vai ter festa de discotecagem com o Manu, um set bem maneiro aí, então estão todos e todas convidados. Vamos participar, quem está inscrito nas atividades da tarde, não se esqueça, alimentem-se bem agora, hidratem-se, escovem os dentes e fiquem bem. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, até mais. E para quem ficou só também, se tiver dificuldade de achar algum artigo, alguma coisa que está procurando, tem contato com a gente. Que a gente só sabe e-mail, só mandar mensagem. A gente sabe que às vezes as coisas são super difíceis de acessar, alguma coisa não tô achando. Fala com a gente, te manda, não tem problema. Tá bom? Ótimo, maravilha. A gente vai incomodar vocês, sim. Até mais. Até mais. Tchau, boa tarde. Novamente, muito obrigado.